O que falta para você se inscrever no nosso canal? Estamos começando. 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer. Éder Aleixo de Assis, mais conhecido como Éder ou ainda Éder Aleixo, nascido em Vespasiano, no dia 25 de maio de 1957, é um antigo jogador brasileiro que atuava como ponta esquerda, com destacadas passagens pelo Grêmio no final dos anos 70, e pelo Atlético Mineiro nos anos 80. Revelado pelo América Mineiro, iniciou sua carreira em 1973 nas categorias de base do Coelho, como ponta esquerda. Após se transferir para o Grêmio em 1977, onde conquistou 2 edições do Campeonato Gaúcho, 1977 e 1979, foi comprado por um dos rivais do América, o Atlético Mineiro, em 1979. Lá permaneceu a maior parte de sua carreira, e lhe rendeu convocações para a seleção brasileira durante muitos anos. Foram 4 passagens pelo Atlético, sendo que a mais conhecida durou entre 1979 e 1985, conquistando 5 campeonatos mineiros, 1980, 81, 82, 83 e 85, e o Torneio de Paris de Futebol em 1982. Éder ainda receberia a Bola de Prata do Campeonato Brasileiro em 1983. Voltaria ao Atlético em 1989, após uma frustrada passagem pelo futebol turco, onde jogou por Malatyaspor. Conquistaria apenas o troféu Ramon de Carranza de 1990. Antes, havia passado por Inter de Limeira, Palmeiras, Santos, Sport Recife, Botafogo, Atlético Paranaense e Cerro Porteño, também sem destaque. Na reta final de sua carreira, Éder passaria novamente pelo Atlético Paranaense, em 1991, e pelo União São João, onde jogaria até 1992. Teve ainda uma curta e surpreendente passagem pelo Cruzeiro, em 1993, onde conquistaria sua única Copa do Brasil, defenderia o Atlético pela última vez entre 1994 e 1995, ano em que voltaria a vestir a camisa do União São João, atuando pelo clube paulista até 1996. Jogaria ainda por alguns meses no Conquista e no Gama, antes de permanecer o restante do ano parado. No mata-mata do Campeonato Mineiro de 1997, o Bomba, apelido que ganhou em função de seus chutes fortes com o pé esquerdo, foi contratado pelo Montes Claros, aos 39 anos de idade, mas sua experiência não foi suficiente para que o clube do Norte Mineiro superasse o Cruzeiro, que venceu as 2 partidas. Éder encerrou a carreira pouco depois. Hoje em dia, é empresário e comentarista esportivo na TV Globo em Minas, e também dono de várias escolinhas de futebol. Chegou a trabalhar como diretor de futebol do Atlético até 2004. Éder Aleixo jogou 368 jogos e marcou 122 gols atuando pelo Galo. O Atlético Mineiro criou o projeto Galo Forte, em janeiro de 2018, que terá como objetivo trazer mais ajuda na base atleticana. Essa nova criação permitirá a observação de todas as camadas jovens do clube, o que irá ajudar muito no trabalho de montagem e observação de jogadores. O coordenador desse novo projeto será o ex-jogador do clube Éder Aleixo. Jogou 52 partidas, 5 não oficiais, pela seleção brasileira entre 1979 e 1986. Atuou na Copa de 1982. Seu apelido era o Canhão, uma vez que era considerado como um jogador com um chute muito potente. Sua presença na Copa de 1986 era quase certa, uma vez que o técnico Evaristo de Macedo bancou Éder no elenco titular. A última partida do meio-campista foi contra o Peru, em abril. O Bomba deu um soco no rosto do lateral peruano Castro e foi expulso pelo árbitro Arnaldo César Coelho. Foi a pá de cal para a carreira internacional de Éder, que não foi convocado para a Copa. Participou da goleada histórica do Atlético em cima da seleção da Colômbia por 6-1, no Mineirão, dando um verdadeiro show com suas bombas, sendo um dos heróis do massacre. Essa apresentação foi só uma das que deixaram Tele Santana convicto de que Éder deveria figurar entre os craques da seleção brasileira de 1982, na Copa do Mundo. Fez parte do Galo Hexa, maior sequência já alcançada em Minas Gerais na era profissional. Marcou um belo gol contra a União Soviética nessa Copa. Depois que seu companheiro de time, Falcão, deixou a bola passar entre suas pernas,
Éder ajeitou com seu pé esquerdo antes de estourar a bola na rede com o mesmo pé a uma distância de 25 metros. Dazael, goleiro soviético, considerado o melhor goleiro do mundo na época, sequer se moveu. Também foi acusado por alguns de ganhar dinheiro para correr em direção a uma determinada placa de propaganda quando comemorasse seus gols, o que o teria levado a não passar bolas para companheiros mais bem colocados, na ambição mais de dinheiro que pelos gols. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos maiores ídolos do Galo, seguem algumas de suas conquistas individuais. Revelação do Campeonato Brasileiro, 1980. Bola de prata do Campeonato Brasileiro, 1983. Terceiro maior futebolista sul-americano do ano, El Mundo, 1983. E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like que para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.